Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez, review da semana. Episódio bem interessante no sentido de superação. A gente tá esperando por evolução do Fuecoco e esse episódio poderia ser o momento, mas ainda não aconteceu. O que eu posso dizer pra vocês é que algumas merchandisings da evolução do Fuecoco ou Crocolar já estão rolando, tá? Então, como essa, por exemplo. Isso indica que potencialmente o Fuecoco vai evoluir em algum momento, quem sabe até mesmo já no outro episódio. Ainda assim, o episódio foi muito bacana no sentido de conhecer um pouquinho mais o Roy e as origens dele, e por que ele gosta tanto de cantar. Então, esse é um episódio mais focado nesse aspecto e também na batalha dele com a Rhyme, no caso, a revanche. Quero saber a opinião de vocês sobre esse EP. Bora lá conversar sobre ele rapidinho. Deixa seu like e não esquece de usar meu link do Amazon pra dar aquela força. Bora lá para mais uma review da semana. Bom, pessoal, é o seguinte, o episódio começa com aquele momento que o Roy tá ali, né, uma mágoa por conta da sua derrota. A Rhyme trouxe umas palavras um pouco duras pro Roy ouvir, já que, né, ela disse pra ele reencontrar o ritmo dele com seu Pokémon, ele não está sendo o treinador que o Pokémon dele merece que ele seja. No final das contas, é um momento meio fossa, mas o Roy é uma pessoa muito pra cima, então ele não se deixa abalar por muito tempo e diz que o melhor é, né, levantar a poeira, sacudir a poeira e é isso aí. E eles acreditam que o Roy foi eliminado do teste Trastal, já que ele não passou, e aí não tem mais o que ser feito. Só que a Nemona diz que não, que provavelmente ele só tem que treinar, já que a Rhyme disse para ele voltar uma outra hora, quando ele reencontrar, né, com o seu ritmo, enfim, purificar a sua alma. Então, ela dá o indício de que uma revanche é possível. E aí o Roy já quer fazer revanche naquele momento. E a Nemona diz que não vai rolar, mas que provavelmente vai ter um show durante a noite. E aí ela sugere um treinamento intensivo até o show começar. E aí todos acabam fazendo esse treinamento intensivo com a Nemona no meio da neve. E é bem legal porque, bom, alguns decidem ficar se esquentando ali como a Dot e a Floragato porque não gostam muito de frio. Mas assim, é legal porque todos acabam ajudando de alguma forma o Roy e o Fuecoco a treinarem. São pokémons que são usados contra o Fuecoco para ele se esquivar, aprimorar a esquiva, aprimorar a potência de ataques, etc. E aí surge a questão pro Roy. Roy, por que você gosta de cantar? Porque a Rhyme perguntou isso pra você, né? E você disse que faz essa cantoria para ficar mais forte. A Nemona até acaba dizendo, né, que ele deveria ter movimentos com seu Pokémon mais simples. E se sugere essa cantoria talvez não atrapalhasse. E aí o Roy acaba explicando porque ele gosta tanto de cantar. E aí eu acho que vem um dos momentos mais emocionantes do próprio episódio, porque o Roy acaba explicando tudo. Ele diz que os pais dele são marinheiros. Então, obviamente, eles ficam muito tempo no mar, trabalhando, etc. É muito bacana porque os pais dele, inclusive ele, quando passeava com os pais em algum momento que eles poderiam levá-lo, só rolava essa cantoria, né? Então é uma característica da própria família do Roy ali, né? Pai, mãe e ele mesmo. Então sempre rolava uma musiquinha, uma coisinha assim. E muito fofo. Só que eles tiveram que sair por um trabalho maior, etc. E não tinha como levar o Roy. Por isso que o Roy acabou ficando com o avô. E o Roy, você percebe como ele não se deixa abalar tanto que ele diz que ele não vai sentir saudade, porque ele vai se tornar um treinador Pokémon e vai se aventurar por aí. A mãe dele acaba dando um abraço nele depois dessa frase e a gente consegue ver, né, o olhar do Roy, tipo assim, com vontade de chorar. Ou seja, ele mostra força pra não deixar seus pais tristes, mas na verdade ele vai sentir saudade, obviamente, né? Então, é uma coisa muito bonita do personagem, te aproxima mais dele e eu gostei bastante. E aí o Roy diz que conforme o tempo foi passando, ele sempre foi cantarolando, né? E ia pra floresta, cantava, os Pokémon se aproximavam dele, até um dia ele observar o Fuecoco, como a gente viu, né, cantarolando, e não teve como, era o destino, estavam destinados um para o outro.
E aí a Liko gosta muito dessa informação, ela fica feliz em ouvir, porque de fato a gente não sabia muito sobre a infância do Roy. Então, da mesma forma que a Liko tá surpresa, nós estamos surpresos também. E ela diz, então você se tornou, né, um amigo do Fuecoco tão rápido através das canções. E o Roy diz que sim. E aí dá um brainstorm, assim, na cabeça do Roy, porque depois que ele chega nessa conversa, acaba tendo, né, essas memórias, ele lembra que, tipo, ele tem um treinamento especial ainda pra fazer, mesmo tendo um show durante a noite. Então, a Liko e a Dot decidem que é melhor que ele vá treinar, já que ele tem esse treinamento especial pra fazer. E elas vão ganhar tempo no show noturno pra que o Roy chegue a tempo, porque já tá anoitecendo. Então a Nemona fala que vai ajudar o Roy nesse treinamento e as outras vão até a cidade pra enrolar o show até que o Roy chegue. E aí essa parte do show ela é muito engraçada, porque a Liko acaba chegando com a Dot e elas precisam enrolar. E aí tá rolando um show ali de apresentações e tal. E eles estão chamando pro palco alguém que queira fazer uma coisa assim diferente, especial. Quaxel acaba indo pro palco e apontando pra Dot. E aí a Liko e a Dot vão até o palco, mesmo a Dot morrendo de vergonha, porque, bom, ela meio que superou, né, esse lance de câmeras viradas pra ela, etc. Mas ainda ela é muito tímida. E aí, elas acabam colocando umas berries em cima da cabeça e da mão. E enquanto o Quaxio vai dançar, a Flora Gato vai conseguir remover, né, com o ioiô planta dela, as berries das mãos e da cabeça da Liko e da Dot. Pois é uma apresentação bem louca, mas tudo corre conforme foi planejado, apesar que a Liko e a Dot estavam muito nervosas da Flora Gato não conseguir, porque elas poderiam ser atingidas, mas no final das contas foi um tiro ao alvo, vamos dizer assim, a lá Pokémon, bem legal. E aí o Roy chega, dizendo que tipo, peraí, que eu ainda tenho que me apresentar também. E na verdade ele está desafiando a líder Rhyme novamente para uma revanche. Bom, e aí a Rhyme, ela aceita e ela diz que não vai ter uma terceira chance. Então, ele precisa conseguir derrotar pelo menos o Toxtricity. Vai ser um X1, Fuecoco versus Toxtricity. O Roy tá muito animado e confiante porque ele acha que ele vai conseguir dessa vez. E aí a batalha começa, e a gente já percebe um ritmo diferente na batalha, porque o Roy, ele, e o Fuecoco no caso, ele vai muito mais pra cima do Toxtricity, e não dá muita brecha pro Toxtricity atacar. Então assim, por mais que ele ataque, o Fuecoco passa a desviar com facilidade. E aí o Roy começa a cantar com o Fuecoco, mas uma coisa um pouco mais num ritmo que eles dois aparentemente treinaram. Esse era o treinamento especial. Aparentemente, eles estavam treinando uma sincronia com hey, 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 e nisso essa sincronia pôde acontecer, e eles não perderam o ritmo na batalha. Isso fazia com que não só o público ali, quem estava assistindo, ficasse animado, mas tanto o Roy quanto o Fuecoco ficassem muito animados. Então, eu acho que todo esse grito de guerra agora tá funcionando, porque eles estão numa completa sintonia. E isso é muito legal de observar e a gente já vai conversar daqui a pouquinho também. Mas a batalha começa a ficar muito agitada. E o Toxtricity não consegue acompanhar esse ritmo. Muito menos a Rhyme, porque é um ritmo do Roy e do seu Pokémon que estão vibrando a 1000% ali. Então é muito bacana. E o Fuecoco passa a desviar e atacar com Disarming Voice, mesmo não sendo muito efetivo. Mas acaba meio que, tipo assim, enchendo o saco do Toxtricity, porque os ataques vão ficando muito na cara dele. Então é como se o Fuecoco passasse a brincar com o Toxtricity. É muito, muito bacana. E aí depois do Toxtricity ter levado vários ataques, e inclusive um Stopping Tantrum pra cima dele, a Rhyme decide que não vai ficar pra trás e decide terastalizar o Pokémon. Pois é, agora ficou feio, né, Rhyme? Você vai ter que terastalizar. E ela terastaliza, o Roy também terastaliza e não muda nada, só potencializa a sincronia com a música, que pro Roy fica interessante demais. A batalha já tá ganha. Eu confesso que o momento Terastal nem durou muito, porque foi um show de esquivas novamente, com eles dando um apoio moral ali com a musiquinha deles, o Hey, Hey, Hey.
E aí um lança-chamas foi o suficiente para derrotar o Toxtricity e o Fuecoco sair vitorioso. E com isso, o Roy fica muito feliz com a vitória, parabeniza o Fuecoco, os amigos dele chegam nele, né? E o Roy acaba explicando que o treinamento que ele precisava fazer era esse lance de cantar. E aí ele chega à conclusão que cantar não deixa ele mais forte, ele e o Fuecoco, mas faz com que eles se tornem um só. E isso potencializa, né, a alma deles, o coração deles na batalha. Consequentemente, trazendo esse espírito de força, de um apoiar o outro e ambos perceberem que não estão a sós na batalha. É uma coisa muito interessante, eu gostei demais disso. E aí a Rhyme acaba confirmando, ela chega, parabeniza o Roy e diz, né, que a música é a luz que mistura, né, na sua alma e ela espalha infinitamente para as pessoas. Então, é uma coisa bem bacana de ver no episódio. E aí a Rhyme já deixa novamente uma possível evolução desse Fuecoco, porque ela diz que o Fuecoco tem um potencial muito grande e vai depender exclusivamente do Roy se vai ser capaz de liberar esse potencial do Pokémon. E aí ela diz que ele passou e entrega, né, aquele tokenzinho digital pro Roy, confirmando a sua vitória. E aí, no fundo, o Gruncha está olhando. Pois é, ele estava observando tudo de longe e acaba indo embora. Bom, de qualquer forma, Roy passou. Olha, eu gostei muito do episódio e eu preciso voltar um pouquinho antes da batalha, porque, obviamente, eu sempre vou me interessar mais pela construção do personagem. Isso é um fato, é a parte que eu prefiro. E nesse lance do Roy sobre os pais dele, como a música chegou pra ele, é uma coisa muito bacana de ver, né? É uma coisa que eu poderia ficar absorvendo por muito tempo em um anime. A origem de um personagem, ou o passado dele e o que trouxe ele até ali. E eu acho isso muito bacana, porque o Roy, quando ele fala sobre os pais, você percebe uma empolgação. Mas isso é uma característica muito comum do Roy, né? Então, ele fala com uma alegria que você percebe de longe. É um personagem que brilha os olhos por tudo que ele gosta. Então, é um personagem fácil de gostar. Isso desde sempre, né? E aí, a gente traz um outro aspecto, que é a música. E como a música está presente desde o começo da jornada dele e do Fuecoco. E aí as coisas começam a se encaixar. Então eu gosto da forma como o roteiro tenta conversar com esses dois personagens e traz numa naturalidade o encontro deles, que foi um acaso, mas ainda assim estava destinado, vamos dizer assim, e dentro da música. Talvez não funcione tanto com o Kilowattrel e o Roy, e talvez o anime, se interessar, vá conversar um pouquinho mais com o Kilowattrel e o Roy em algum momento. Mas, deixando esse assunto Kilowattrel e Roy para trás, talvez lá no futuro a gente discuta isso novamente, mas agora o foco é o Fuecoco. E em base desse foco, eu gosto de como as coisas foram traçadas nesse EP. O treino foi interessante, foi até bom para os outros Pokémon, mesmo a Floragato ficando um pouquinho de lado, porque ela não gosta do frio. Ela ainda colaborou bastante, então você percebe que todo mundo estava treinando, não só o Roy. E o treinamento mais importante para a vitória, né? O determinador ali que fez eles ganharem foi o lance da música. Mas é importante observar que o roteiro quis que todos estivessem treinando, o que é muito positivo para qualquer um ali, até mesmo para Nemona, que parece também às vezes perder um pouquinho das energias. A gente percebe isso no episódio. Então é interessante como isso acontece. E a música, o fator de maior importância aqui. E eu falei pra vocês, né, que todo esse lance da música, ele tem um background muito interessante em tempos mais antigos, com gritos de guerra, ou até mesmo em mitologias com o bardo, né, que cantava e unia o coração dos guerreiros e trazia energia aos guerreiros, né? Então, isso é muito, muito bacana de ver representado aqui, porque querendo ou não, a música faz com que você se sinta mais alegre, que você se sinta mais confiante. E o tempo todo
faz com que você tenha certeza que você não está só. Então, assim, é um backgroundzinho interessante sobre o poder da amizade em si, né? A gente até vê aquele momento com uma aura de fogo envolvendo o Roy e o Fuecoco durante a batalha. E sempre foi, né, mostrado no anime, desde do início, lá atrás, que esse momento onde parece que os dois estão em sincronia, sempre foi algo em Pokémon que quis dizer que o quanto o treinador e o Pokémon estão fortes. Porque é só quando o treinador e o Pokémon estão em sintonia total que a gente vê os verdadeiros poderes de um Pokémon, né? Então eu acho isso muito legal. E aqui foi representado com maestria, bom, pelo menos na medida do possível. E eu gostei. Achei sensacional, uma forma bem sutil de trazer o lance mais da música, até mesmo da dança, pro Roy e pro Fuecoco. Por que a evolução não acontece aqui? Sinceramente, eu acho que teria sido o momento ideal para acontecer. Mas eu também acho que o roteiro, enfim, a produção, quer manter esse Fuecoco um pouquinho mais. O máximo que der. Ele é aquele Pokémon de ombro. Ele é aquele Pokémon de ficar no colo. Ele é aquele Pokémon bebezinho que tem aquela pegada de alívio cômico. Ajuda a vender também. E ele tem um elemento fofinho, né? Então o Fuecoco faz com que pessoas queiram assistir o anime. Um exemplo mesmo, hoje eu estava no meu react, assistindo de manhã com o pessoal, e tinha pessoas falando, olha, eu não tô assistindo esse anime, mas por conta do Fuecoco eu quero ver. Então, é importante que eles mantenham essas fofurinhas dentro do anime. Eu não sei se com a evolução do Fuecoco isso vai se manter. E talvez, muito talvez, um novo Pokémon com esse aspecto surja. O que é possível, né? A gente sempre vê isso acontecendo. Viu muito em jornadas. E agora deve se replicar após a evolução do Fuecoco. Mas ela aparentemente vai acontecer se a gente levar em conta os merchandisings. Afinal de contas, esse merchan aqui tá escancarado que essa evolução vai acontecer. E a gente deve acompanhar essa evolução talvez na semana que vem ou no próximo episódio. Lembrando que só temos um episódio faltando dos que foram revelados. Já tá na hora dos próximos episódios serem revelados, deixando a gente ansioso, né, pelo que está por vir. Então, gostei do episódio positivo pro Roy. A vitória foi interessante. A Rhyme reconhecendo o quão poderoso o Fuecoco pode ser. E ela reconhece isso desde o começo. Mas eu fico com aquele sentimento estranho sobre o Kilowattrel. Eu sei que não é sobre ele. Mas eu lembro que quando a Rhyme chega pro Fuecoco e diz... Isso é na frente do Wattrel ainda e não evoluído. Que o Fuecoco tinha um potencial muito grande. E o Wattrel já se sentiu um pouco desafiado em relação a isso. A performance do Kilowattrel não foi muito boa na batalha. Eu não sei se o anime vai pagar de doido e, enfim, manter uma derrota é só uma derrota, ou se isso abala de alguma forma a relação do Roy com o Kilowattrel sobre treino, né? Porque tinha que ter essa iniciativa de treinar com os dois. São dois Pokémon, né? Então, eu sinto um pouco essa falta. Não desmerecendo o Fuecoco, pelo amor de Deus, porque aqui no canal às vezes eu sou muito mal compreendido pelas minhas falas. Mas é só uma sensação, entendem? Então, eu não sei se o anime vai querer abordar isso, ou simplesmente uma derrota, segue em frente, vamos ganhar outra. Não temos nada pra conversar sobre esse Pokémon. É isso que eu quero dizer. Então, eu fico pensando se como eles vão tratar esse lance do Kilowattrel. Mas, de qualquer forma, gostei do episódio. E acho que foi um momento muito emotivo, mas de uma forma positiva. Não aquele emotivo tristonho, melancólico. Foi um emotivo de alegria, de exaltação, de você ficar feliz, né? Então, eu gostei. Traz uma sensação gostosa essa batalha. E é sobre isso, né? Roy e Fuecoco. Quero saber a opinião de vocês. No mais, Kemi vai ficando por aqui. A gente se vê na semana que vem no próximo review. E provavelmente, muito em breve, nos próximos dias, a gente deve conversar sobre os próximos episódios do Anipoké. Um forte abraço e a gente se vê logo logo. Fui!